Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito. E hoje o nosso convidado é o Dr. Júlio César Marim do Carmo, que é juiz da 2ª Vara do Trabalho no município de Jaú. Me acompanha nessa entrevista a doutora Rossana Curioni, juíza da 1ª Vara Civil aqui no município de Bauru. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, é um prazer estar aqui nessa emissora mais uma vez, com esse programa que eu acho que é bem... leva mensagem, leva realmente um pouco do direito para a população de uma forma assim um pouco mais simples e que tem uma boa repercussão, conforme eu já tenho visto com os outros colegas por aí. Obrigado, doutor. O prazer é nosso em tê-lo aqui e contar com a sua presença para instruir um pouco até os nossos telespectadores, principalmente nessa área do direito do trabalho, que é uma área que muita gente aí tem interesse, né? Doutor Júlio, nós estamos vendo a preocupação do nosso sistema judiciário em resolver o mais rápido possível os processos, né? Na área trabalhista nós temos muitos processos, né, que estão lá abarrotando os fóruns trabalhistas, né? E aí nós temos agora aquele processo da conciliação. Hoje a conciliação, seja na área civil, né, na área trabalhista, é muito apregoada, né? E consequentemente isso tem contribuído muito para que uma boa parcela dos casos aí que entram nessas conciliações, né, sejam resolvidos. Como que o senhor vê esse processo da conciliação no direito do trabalho? Olha, o processo da conciliação hoje ela está tendo maior divulgação em razão dessas campanhas que foram primeiramente defendidas pelo Supremo na época que a ministra Ellen Grace foi presidente. Mas o CNJ tem dado uma ênfase muito grande na conciliação, até criando-se uma Semana Nacional da Conciliação, exatamente para tentar, de alguma forma, reduzir o tempo do processo em razão do congestionamento de processos que tem o Poder Judiciário como um todo, né? O Judiciário é dividido em várias matérias, podemos assim dizer, de uma forma mais clara para o telespectador, né? Então nós temos a Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, temos a Justiça Federal, que também é uma área da Justiça Federal, a trabalhista, e temos a Justiça Comum, como a doutora Rossana bem conhece. A Justiça do Trabalho, ela já vinha há muito tempo fazendo as conciliações. Existe no direito, na Justiça Comum, existe o que se chama de um Código de Processo. Chama-se o Código de Processo Civil, na área penal existe o Código de Processo Penal. A Justiça do Trabalho, infelizmente, não existe um Código de Processo. Nós temos uma CLT, que nada mais é do que uma conjunção de várias leis trabalhistas, e lá tem algumas normas que regem o processo. Mas uma dessas normas, a principal, é a obrigação de tentativas de conciliação em todas as audiências praticadas, até mesmo sob pena de nulidade. Então o juiz, toda vez que faz uma audiência, ele é obrigado a instar as partes a se conciliarem. Então, o direito do trabalho já tem essa experiência de conciliação de há muito tempo, não é? E a experiência é essa que também foi adotada de uma forma geral para todos os âmbitos do direito, para todas as áreas do judiciário. Essa experiência, mas o que nós percebemos também é o seguinte: a conciliação, mesmo sendo uma obrigatoriedade da CLT e do processo trabalhista, com a criação da Semana da Conciliação, os resultados foram ainda mais expressivos, né? Por quê? Eu acho que talvez pela divulgação, eu acho que também pela noção geral de todas as áreas do judiciário, de ênfase nessa área, as pessoas vão imbuídas mesmo da necessidade, ou até mesmo... Se desarmam praticamente. Se desarmam praticamente por uma conciliação, né? E a gente percebe que, então, durante a Semana da Conciliação, há um maior percentual de acordos, né? Mas, além da Semana da Conciliação, nós fazemos diariamente tentativas de conciliação nas ações que entram e nas ações que estão em fase de execução, né? Porque já também há algum tempo nós temos experimentado, porque o nosso maior problema hoje no judiciário trabalhista é exatamente a execução. O processo de conhecimento, que é aquela fase de produção de provas até a sentença, ele não demanda muito tempo.
existem várias por aí, que o processo trabalhista em 60 dias, 70 dias ou até menos, dependendo da matéria, já está julgado. O principal problema no judiciário trabalhista, eu acho também na justiça comum, é exatamente a execução. Que é onde é realmente o maior interessado, o credor, é o recebimento do direito, né? É a realização do direito ali, da sentença, né? Esse é o maior problema. Então, na execução, nós também temos colocado audiências diariamente para chamar as partes e tentar, de alguma forma, mesmo que não saia um acordo com pagamento, mas pelo menos um acordo que abrevie o processo. Então, por exemplo, a fase de liquidação, que é uma fase onde os cálculos são feitos, são apresentados, muitas vezes as partes divergem, né? Divergem. O credor apresenta um valor, o devedor apresenta outro, né? Processualmente, seria o caso de se remeter a um perito, para o perito dizer, olha, esta conta está certa ou esta conta está certa. Então, a gente chama as partes e tenta uma conciliação, em pelo menos não havendo pagamento, mas pelo menos que se concilie em termos de valor. Olha, o valor então, é esse. Vamos acertar esse valor. E tendo o acordo, impede algum questionamento, né? Exato, impede recursos e vários outros recursos. E a execução se abrevia, então a gente segue. Mas a Semana da Conciliação tem apresentado resultados muito bons, muito expressivos. Eu fiz essa pergunta, doutor Zúlio, justamente por conta de que muitas pessoas que estão com seus processos trabalhistas em andamento, né, ou seja, os interessados, às vezes não sabem que é possível fazer a conciliação. Muitas vezes o advogado acaba não instruindo isso, né, mas é importante que se diga que todos aqueles que estão com o processo em tramitação, perante o juiz, ou a qualquer momento pode falar, escuta, eu gostaria de fazer uma tentativa de acordo. Foi muito bem. E é importante também as pessoas terem ciência de que acordo, né, doutor Júlio, pressupõe que ambas as partes abram mão de alguma coisa. Sim, né? Porque se cada um vai para lá para sustentar a sua posição anterior, também ela perde a razão de ser. Né? Então, eu acho que muito bem colocada essa situação pelo professor Said, mas além disso, é importante que as pessoas saibam que quando elas vão até lá para tentar o acordo, é importante que elas já vão imbuídas desse espírito de abrir mão de alguma coisa, porque senão não seria acordo, né? As duas colocações são muito pertinentes, né? A questão, a Semana da Conciliação, o interessado, aquele que mantém um processo trabalhista, ele pode ou procurar o advogado e falar, olha, eu quero fazer uma conciliação, né? Manifestar a intenção para o advogado, para que o advogado peticione para o juiz para que seja incluído na pauta de audiências. Até porque, só um minutinho, doutor, até para o telespectador entender, na Semana da Conciliação são processos que são sorteados, não é isso? Para que entrem na pauta... Não é bem sorteado, não. A gente primeiro... O nosso tribunal, porque aqui no estado de São Paulo existem 2 tribunais trabalhistas. Sim. A 15ª região, que é Campinas e interior, e a 2ª região, que é Grande São Paulo e litoral, uma parte do litoral. A 15ª região, no site, lá existe até um lugar onde se cadastra, né? Ele se cadastra, cadastra, olha, eu quero que a minha ação seja colocada em pauta para uma tentativa de conciliação. Ótimo. Então ele tem esse instrumento, né? Então o processo não é sorteado. A gente pega primeiro aqueles que realmente manifestam a intenção, né? Que já incluímos, e havendo espaço, a gente também pega outras ações que já estejam correndo ali, aquelas mesmo ações que não haja a intenção manifestada pelas partes. Mas aí acaba surgindo a proposta até do judiciário, escuta, vocês não querem, né? Exato. Isso é possível, a gente faz isso. E a questão da conciliação, como a doutora Rossana disse muito bem, é uma coisa que eu coloco isso com muita ênfase durante a audiência. Eu falo tanto para o empregador como o empregado, olha, se compor não significa que você está reconhecendo o direito alheio. Não significa reconhecer que ele está certo ou você está errado. Não é nada disso. Correto. Você está simplesmente negociando uma forma de resolução daquele conflito. Sim. Né? Dentro daquilo que a pessoa ou a parte entenda justa. Não é? Correto. Porque quando você se concilia, você tem que levar em consideração vários aspectos. O aspecto econômico, né? Porque o processo demanda tempo. Né? Sim. Às vezes você abre mão de um valor hoje
que às vezes você pode receber um pouco mais lá na frente, mas esse lá na frente é daqui a 4 ou 5 anos. Às vezes é muito mais interessante você receber hoje. E há casos até muito interessantes de empresas, por exemplo, que estão em dificuldade. Então, isso que eu ia colocar, isso é imprescindível. Exato. Então, quando as empresas estão em dificuldades, o que acontece? Há uma avalanche de ações. Né? Então, aqueles que se compõem, né, eles têm a possibilidade de receber. Aqueles que não se compõem, eles correm o risco de lá na frente, a empresa já ter encerrado as atividades, não ter mais já não ter mais patrimônio, já ter pago todos aqueles que se compuseram lá atrás e não ter sobrado mais nenhum recurso. Correto. Então, tudo isso é colocado na mesa para que a pessoa pondere, o advogado pondere. Mas é importante frisar, a conciliação, ela tem que atender os interesses da parte, ela não pode se sentir obrigada. Exato. Não é? A conciliação tem que ser um instrumento voluntário de solução de um conflito. Né? Então, o jurisdicionário tem que manifestar a intenção dele e ir lá, com vontade de negociar e de pôr fim ao processo. Exato, né? Isso é importante. E colocando isso, doutor Júlio, tudo isso que a gente vive, nós vivemos em todas as justiças, vamos dizer assim, todas as vertentes do direito. Para onde caminha o direito do trabalho? Porque nós estamos numa sociedade em ebulição, vamos dizer assim. Né? Tudo está se desconstruindo para se tentar começar alguma coisa nova. E o direito do trabalho? O que o senhor teria a nos dizer? Doutora Rossana, eu sem nenhum demérito para as outras áreas do direito, mas eu acho que o direito do trabalho, ele é o que está mais próximo do cidadão. E até mais próximo, eu digo, né? Faz parte do dia a dia, né? Porque Exato. Porque às vezes uma pessoa pode morrer e nunca ter visto um inventário na vida. Ela pode ter morrido, nunca ter se separado. Feito um contrato uma formal. Desapropriação. Nunca ter feito um contrato formal. Né? Mas jamais vai morrer sem ter tido trabalho. Uma questão trabalhista. Não é? Então, o trabalho... É o que a gente espera, né? Que todos tenham trabalho. O trabalho hoje é fonte de dignidade. Correto. Não é? Dentro desse contexto, o direito do trabalho ele está passando, ele acompanha essa evolução do próprio mercado. Olha, para se ter uma ideia, há certas situações que estão surgindo e que o direito do trabalho hoje já está preocupado. Um exemplo, o teletrabalho. As empresas hoje, principalmente as empresas dos grandes centros, elas começam o seguinte, elas começaram a perceber que o bem-estar do empregado tem que estar em primeiro lugar. Que a produtividade está diretamente ligada ao bem-estar do empregado. Né? E isso implica em menor tempo de trânsito, em menor estresse, em mais qualidade de vida. Então, muitas empresas hoje estão permitindo que o trabalho se faça em casa. Não é? Então, muitos daqueles trabalhadores, principalmente trabalho intelectual, né? Ele não sai mais da casa dele e vai até a sede da empresa. Sair da sala dele para entrar numa outra sala, né? Exato. Ele fica na casa dele. Tudo é feito pela internet. Relógio, ponto, essas coisas todas, fica tudo, né? Exato. Então, veja, como é que fica essa discussão? Né? É uma criação nova. Hoje, para se ter uma ideia, o mundo, existe até um livro que chama-se O Mundo é Plano. Quem quiser ler, é uma boa sugestão. É um jornalista e ele fez um levantamento que há empregados de empresas e companhias americanas que estão estabelecidos na Índia. Não é? Então o sujeito, quando ele pega o telefone e vai fazer uma contratação de uma viagem aérea, ele fala com um indiano pensando que ele está falando com um americano no território americano, em razão da terceirização. Então, são essas alterações no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho hoje, ele é muito sensível em razão do crescimento da massa de mão de obra. Né? Então, hoje você percebe uma inversão. Né? Hoje há mais disponibilidade de mão de obra do que vagas de trabalho. Né? Os Estados Unidos hoje está passando por uma crise econômica séria. A Europa também. O índice de desemprego nos Estados Unidos é enorme. Tudo em razão do quê? Da necessidade econômica, da paralisação econômica.
né? Isso traz consequências para o mundo do trabalho. As empresas não só demitem, como criam artifícios ou, às vezes, subterfúgios para evitar a aplicação de normas trabalhistas. Não é? Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás aqui, que foi uma febre, as cooperativas, né? Sim. As cooperativas fraudulentas, né? Então, em todos os setores, né, essas cooperativas, desde os trabalhadores rurais, né, doutor Júlio? Exato. Então, acharam que aquilo lá seria a cura para todos os males, uma saída, a saída para todos os problemas trabalhistas, né? Então, começaram a criar cooperativas a todo instante e fraudulentas, porque existem cooperativas sérias. Não estou dizendo que toda cooperativa é fraudulenta. Claro. Não é isso. Existem cooperativas sérias que trabalham sério e na forma da lei. Mas, anos atrás, em razão de uma má interpretação de um artigo da CLT, começou-se a criar cooperativas. Então, muitas empresas chegaram ao ponto de eliminar a linha de produção dela e terceirizar para uma empresa. Para uma cooperativa. Não é? Então, é o quê? É uma fraude, é um subterfúgio que foi criado para fugir para a legislação trabalhista. Então, o direito do trabalho, ele é muito sensível a isso. Não é? Então, ele é muito dinâmico na medida em que o trabalho evolui, a tecnologia evolui, as formas de prestação de serviço evoluem. Até a forma, me desculpa a intervenção, mas só para a gente fazer esse link com a colocação inicial do senhor, até o requisito de subordinação, não é? Se ele está na casa dele, exato. Né? Como é que a gente... Como é que eu vou analisar essa questão? Tem que analisar isso de uma outra forma. Mas, doutor Zuli, como que fica a questão da nossa CLT, que é de lá da década de 30, né? Certo? Diante dessa reformulação toda do próprio direito do trabalho, como o senhor está colocando, e a nossa legislação lá de trás, como que fica essa conexão? Olha, existem... como eu poderia dizer, existem tentativas de revogar a CLT. Então, foi criada aí o que se convencionou de chamar de flexibilização das normas trabalhistas. Isso, era isso que eu queria chegar. Mas vejam, no fundo, quando se abriu a discussão a respeito da flexibilização das leis trabalhistas, o que se pretendia era desregulamentação. Ou seja, não está se flexibilizando, está se desregulamentando. O que se queria era tirar a CLT e deixar para as partes a negociação de todo e qualquer direito trabalhista. Que num país como o nosso é muito perigoso, né? Veja, é isso onde eu queria chegar. Veja, o que a CLT tem hoje? A CLT precisa de alterações, precisa de se alterar para acompanhar essa evolução? É evidente que precisa. Sou absolutamente contra a desregulamentação, ou seja, tira-se a CLT e deixa para as partes negociar. Não, sou contra. E eu explico por quê. Porque a CLT hoje, ela tem direitos mínimos. Mínimos. É a férias, é o 13º, é o aviso prévio. São direitos mínimos. O que se pretende é tirar tudo isso e deixar para que os sindicatos venham a negociar em nome do trabalhador. Vejam, hoje nós temos a CLT e nós temos também a negociação coletiva. Os sindicatos negociam livremente hoje. O direito coletivo, a Constituição Federal, reconhece os acordos e as convenções coletivas. Ok? Então, tudo aquilo que for convencionado pelos sindicatos, mas que não for contra a norma coletiva, contra a norma de ordem pública, é válida. Certo? Então, a flexibilização pode ser feita através dessas negociações. Como já ocorre, né, doutor Júlio? Já ocorre. Por exemplo, você pode, através da negociação coletiva, você pode reduzir jornada. Por exemplo, a empresa está passando por um período difícil. Você vai lá, negociação coletiva. Você negocia uma redução de jornada, você negocia, né, uma demissão, aqueles PDVs, né, incentivados. Quer dizer, você tem artifícios e instrumentos para fazer uma flexibilização. O que se queria antigamente era tirar a CLT. Aí, além disso, eu só vou concluir colocando da seguinte forma, como que foi o que a senhora disse.
Vamos tirar a CLT? Vamos. Olha, o país exemplo hoje em negociação coletiva é os Estados Unidos. Lá tudo funciona na base da negociação coletiva. Os sindicatos, hoje, os sindicatos mais fortes no mundo hoje atuantes são os sindicatos americanos. E hoje o que os Estados Unidos está vivendo? Exatamente. Não faz muitos anos, houve uma greve numa grande montadora em São Bernardo do Campo e que houve uma paralisação. E olha, vou frisar, hoje uma das categorias melhor organizadas e nos sindicatos mais fortes é o dos metalúrgicos. E essa grande montadora, houve a greve, os funcionários entraram em greve e ficou muito tempo em greve. Bom, no final das contas, o que eles conseguiram no máximo foi um PDV. Um plano de demissão voluntária. Só. Aquela intenção da empresa de demitir, eles não conseguiram reversão. Eles conseguiram, sim, uma demissão de uma forma um pouco mais benéfica. Menos traumática. Exato. Então, o que eu quero colocar para o telespectador, na minha visão, é que, diante de um mercado de trabalho onde há um excesso de mão de obra, não há como negociar de maneira igual. E mesmo que o sindicato tenha força, ele não tem força suficiente para impedir, né, alguns abusos. Alguns abusos. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui rápida, né? No sentido de que precisa talvez haver uma regulamentação até para essa questão da negociação direta entre as partes, entre sindicatos e as empresas, né? Porque senão acaba acontecendo algumas coisas até absurdas. Eu vou citar um caso que aconteceu recentemente, que foi, graças a Deus, resolvido. Hoje eu fiquei sabendo que foi resolvido, né? Na negociação entre a Federação dos Trabalhadores, né, e a das empresas, né, acabou numa cláusula aparentemente simples, que é a questão da cesta básica, né, a Federação dos Trabalhadores exigir que se colocasse na Convenção Coletiva de Trabalho os itens que deveria ter... A especificação dos itens da cesta básica. Aí o que aconteceu? Não sei o porquê, né? Certo? Me colocaram lá 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, meio quilo de sardinha. Certo? Ou seja, os gêneros que não agradaram aos trabalhadores, né? E foi uma reclamação geral. Acho que hoje eu fiquei sabendo que já acertaram, que pode voltar ao item de composição da cesta básica anterior e tal. Mexendo num negócio minúcias que... Mas é interessante sentido, né, a sua doutor? colocação, professor Said. Veja, muitos direitos que os trabalhadores têm hoje, que não estão na CLT, mas constam em norma coletiva. Sim. A CLT não fala que o empregador tem que dar uma cesta básica para o trabalhador. Sim. Não é? Isso foi garantido pela Convenção normas coletiva. Existem normas coletivas que garantem estabilidade, né? Para aqueles que têm estabilidade na forma da lei, por exemplo, a gestante, o acidente de trabalho, por prazo ainda maior. Na convenção. Na convenção coletiva. Né? Os professores têm a garantia semestral de salário. Sim. Não é uma garantia Sim. de salário para aqueles professores que forem demitidos dentro de um determinado prazo previsto na norma coletiva? Correto. Ou seja, se o professor é demitido ali no período de fevereiro, agora, março, né? Que está no meio do semestre, ele não vai conseguir emprego em outra instituição. Sim. Por quê? As instituições já fecharam as grades. Não é? Exatamente. Então a norma coletiva prevê, olha, para esse professor que foi dispensado, a faculdade ou a instituição de ensino vai ter que pagar o salário dele até o meio do semestre. Sim. É um direito que a CLT não vê, mas está previsto na norma coletiva. Ou seja, então a tentativa de desregulamentação, veja, de tirar a CLT, para mim, eu sou contra, e já disse os motivos pelos quais. Agora, de incrementar a negociação coletiva, aí sim. Aí sim, né? Sou favorável. Para a gente terminar essa nossa entrevista aqui, doutor, eu sei que vai levar um certo tempo para o senhor discorrer. A doutora Rossana, no início do programa, aqui nos bastidores, já colocou o assunto que é sobre, o senhor acabou de falar, que é sobre as greves, essas que estão ocorrendo aí, né, tal. Eu acho que eu vou pedir para a doutora Rossana formular a pergunta para que o senhor possa discorrer melhor. O que nós percebemos, né, que as pessoas em geral
elas conhecem a greve em razão dos movimentos que ocorrem e que todos somos atingidos em razão dela. E nós, eu entendo que é um movimento justo, até um instrumento para poder equilibrar as duas forças, disso que a gente está falando, dessa desigualdade, etc. O que eu gostaria que o senhor colocasse é a questão da legalidade ou não de uma greve. O que se analisa para se caracterizar pela ilegalidade de uma greve, por exemplo? Olha, eu vou, rapidinho, eu vou só, mais a título de curiosidade, né? O telespectador não deve saber. Até porque nós estamos passando aí sofrendo 2 greves aí, Isso. que está afetando a vida toda a população. Né? O direito do trabalho, ele surgiu exatamente das manifestações dos operários, né? Então, bem pincelado. Há vários fatos sociais no decorrer da história que motivaram as manifestações dos trabalhadores. A Revolução Francesa, porque ela trouxe aí a plena liberdade, a não intervenção estatal, então o Estado entendia que o cidadão era livre para negociar e contratar da forma como melhor, então ele não achava que não devia intervir nem mesmo nas relações de trabalho. As 2 grandes guerras que dizimaram a mão de obra masculina e impuseram, colocaram no mercado de trabalho crianças e mulheres. Para você ter uma ideia, a primeira norma trabalhista, primeira norma que tratou de direito do trabalho, ela proibiu o trabalho para menores de 12 anos acima de 12 horas. Note-se, criança de 12 anos era proibido trabalhar mais de 12 horas. Olha só como a coisa era complicada. Bom, então, nessa evolução, nesse transcorrer do tempo, a classe trabalhadora foi se juntando e percebendo a força que ela tinha para reivindicar desde que ela estivesse unida. Tanto é que a expressão greve vem de Le Grève, que é uma praça, né, lá na França, onde os trabalhadores que se recusavam a trabalhar, eles ficavam paralisados de braço cruzado nessa praça. Se encontravam lá. Eles se encontravam ali. Então eles diziam, o trabalhador está em Le Grève, está na greve, né? Então surgiu essa expressão. Como o quê? Como uma designação de uma reivindicação do trabalhador por melhores condições de trabalho. O direito de greve, ele foi, no Brasil, primeiramente ele foi proibido, né? As primeiras legislações trabalhistas, elas impediam greve. Ela era proibida em qualquer área. Depois, diante das reivindicações e diante das transformações, das alterações da legislação, o país se viu obrigado a reconhecer esse direito como um direito legítimo do trabalhador. E esse direito ele veio se transformando através dos tempos e hoje nós temos uma legislação específica para o direito de greve, né? Exato. Então, os sindicatos eles têm que observar certos requisitos legais. Então, eles têm que notificar a empresa com um prazo de antecedência, eles têm que deliberar essa greve em assembleia, eles têm que colocar um número mínimo de trabalhadores para as atividades, para que não haja paralisação total, né? Então, são todos esses requisitos e alguns outros mais, que são mais formais do que, né, que o sindicato tem que observar antes de deflagrar o movimento grevista, tá certo? Não observados esses requisitos ou essas exigências legais, o movimento ele é considerado ilegal. Ilegal. Mas, com relação a isso que eu queria que o senhor falasse para os telespectadores, nesse item de colocação de número suficiente para que o serviço não seja interrompido em definitivo, isso em todos os setores ou só em alguns setores? Existe um número mínimo em todos os setores, tá? Todos os setores. Existe um número mínimo que tem que ser observado. Exatamente para impedir o quê? A paralisação total. Por exemplo, serviços essenciais. Sim, isso que eu queria. Nos serviços essenciais. Serviços essenciais tem um número mínimo. E numa empresa privada? Também tem que observar um número mínimo, né? Também tem que observar um número. Você não pode praticamente parar. Mas os serviços essenciais, eles estão fixando em 40%. Né? Para quê? Por exemplo, transporte. Né? É um serviço essencial hoje. O trabalhador sem transporte, ele não é? É um serviço essencial. O serviço bancário é um serviço essencial. Não é? São serviços
que necessitam de um número mínimo para que não haja paralisação. Aliás, o bancário vai ter um transtorno tremendo, porque nós estamos na semana do 5º dia útil, né? Exato. E como que a população vai receber? Aqueles que têm conta salário, né? Isso aí muitas vezes na boca do caixa e não tem como, né? E o que eu quero colocar aqui, eu acho que também é a posição de vocês, eu não estou dizendo que a greve é ilegal. Não, que não é legítima, né? Nada disso. Nós estamos analisando a questão formal. Formal, sim, isso. Formal. No âmbito da lei. Exato, no âmbito legal, não é? Uhum. Há que se cumprir exigências legais, não é? Que, como eu já disse, a deliberação em assembleia, a notificação, o número mínimo de trabalhadores, né? Depois de tudo isso, e ela só pode ser deflagrada após as tentativas de conciliação, ou seja, o sindicato não pode chegar de uma hora para outra para a empresa e falar, estamos em greve. Não pode. Tem que ter, pelo menos, a tentativa e a comprovação de que houve a tentativa de negociação diretamente com o empregador. Quando essas tentativas são infrutíferas, são frustradas, aí sim participar a greve. Eu acho que é interessante a população saber isso, porque tem os dois lados, né? Tem a população que está sofrendo, mas por outro lado tem uma categoria também que ela se vê aí sem outros instrumentos. Ou seja, o senhor acabou de colocar, existe todo um procedimento, toda uma formalidade para que se impeça. Bom, se ao final não se consegue realmente, não há outra alternativa. É bem importante dizer isso para o telespectador, é o seguinte, que uma greve só é deflagrada, ele não é deflagrada por simples manifestação do presidente do sindicato, não é isso. Todo esse processo passou por um ITER, né, que a gente chama. Ou seja, houve uma negociação coletiva, né? Tentativas de fazer esse acordo, tentativas de chegar a um acordo, de chegar a um bom termo entre a categoria dos empregadores com a categoria dos trabalhadores, já foi feita. Só se deflagrou a greve porque exatamente foram frustradas essas tentativas, né? Exatamente. E aí estão participar com o cumprimento daquelas exigências legais para se deflagrar o movimento. Exato. Né? Só aí sim. Para demonstrar, então, a legitimidade. Exato, exato. Ótimo, então eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. Júlio César Marim, né, do Carmo, por essa excelente explanação, viu, Dr. Júlio? Importante para a população, como o senhor mesmo colocou, todo mundo trabalha, né, certo? Todo mundo, a maioria da população está empregada e precisa, sem dúvida alguma, conhecer quais são os seus direitos na área trabalhista, né? E o senhor, doutor, contribuiu muito com essa entrevista para esclarecer alguns pontos para a população. Nós, infelizmente, não temos mais tempo, mas espero contar com o senhor aqui em outras oportunidades, porque tem muitos outros assuntos, né, doutora Rossana, que nós gostaríamos de lhe perguntar e que com certeza o telespectador também gostaria de saber. Com toda a didática que lhe é peculiar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no programa, que eu já estive aqui outras vezes e gostei muito. E eu acho que é uma iniciativa muito boa da emissora de levar à população um pouco do mundo do direito, e sempre de uma forma bem simplificada, né? Exatamente, de maneira a mostrar para a população que o direito faz parte do dia a dia, Exato. Que ela não está lá enclausurada nos escritórios, dos fóruns, né? Ela faz que parte. É o movimento social que se reflete no direito, né? O direito se transforma pelo movimento social. Sim. Não é? E aí nós precisamos contar de pessoas abnegadas como o senhor, viu, doutor, que espontaneamente vem ao programa aqui e passa essas informações de grande utilidade para a população. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado, doutora Rossana, por me acompanhar nessa entrevista, viu, doutora? Sou eu que agradeço. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.